Nesse vídeo vou compartilhar com você como você pode viver um luto de um relacionamento para que você vivencie aquilo que de fato você precisa vivenciar e possa seguir em frente. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é se permita sentir o que você está sentindo e aceite o seu processo. Muitas pessoas, quando estão passando por um término de relacionamento, muitas vezes querem fugir da dor, querem fugir dessa sensação desconfortável. Muitos fazem isso através das compras, através de entrar em um outro relacionamento, através da comida. Então, se utilizam desses artifícios para evitar a dor. Só que tudo isso só faz atrapalhar o seu processo e te atrapalha de superar esse relacionamento. Então, o que você está sentindo é tristeza? É culpa? É raiva? É alívio? É confusão? Independente do que você está sentindo, se permita sentir isso, se permita vivenciar essas etapas, porque é se permitindo vivenciar essas etapas que você vai conseguir de fato vivenciar esse luto e poder seguir em frente. Mas se você ficar tentando tampar com outras coisas, seja com comida, como eu já disse, ou indo em busca de um outro relacionamento para suprir uma carência ou uma determinada necessidade que você está tendo naquele momento, isso vai te atrapalhar. E muitas vezes, no caso de pessoas que buscam um novo relacionamento para tentar esquecer uma outra pessoa, o que acontece é que você vai machucar a outra pessoa. E além de machucar a outra pessoa, você atrapalhou o seu processo. Você colocou a outra pessoa como um solucionador da sua dor, quando na verdade ela precisa ser vivenciada. Porque não é um relacionamento, não é a comida, não é as compras que vai de fato curar essa sensação, que vai de fato curar essa dor que você pode estar sentindo. Elas podem de fato trazer um certo alívio, mas não é o que de fato vai te fazer vivenciar esse processo. Também é extremamente importante que você não minimize a dor do término. Muitas pessoas querem minimizar, dizer que tá tudo bem, eu não estou sentindo nada, eu já superei. Só que muitas vezes isso não traduz a realidade. A pessoa muitas vezes ela pode até acreditar que está tudo bem, mas no fundo não está tudo bem. A pessoa só reprimiu aquilo que ela estava sentindo. Porque para pensar comigo, você tinha uma vida ao lado daquela pessoa. Então você provavelmente tinha planos, projetos, expectativas sobre o relacionamento de vocês. E tá tudo bem. Só que agora que esses projetos, que esses planos, que essas expectativas foram frustrados, é importante que você olhe para a sua dor e que você entenda que tá tudo bem se sentir triste, com raiva, confuso, magoado. E que isso vai passar. E vai passar ainda mais rápido se você se permitir vivenciar tudo isso. Se você não colocar debaixo do tapete todas as suas emoções, sentimentos, tudo aquilo que você depositou dentro daquele relacionamento, naquela relação que você tinha com essa pessoa. Então, o primeiro passo foi se permitir sentir o que você está sentindo e aceitar o seu processo. Isso envolve não querer descontar o que você está sentindo nas comidas, nas compras, ou ir em busca de um outro relacionamento. Se permitir chorar se você está com vontade de chorar. Se permitir sentir exatamente o que você está sentindo. E não fingir que está tudo bem, inclusive para você mesmo ou para você mesma. Porque essa é uma das coisas que podem acontecer. Inclusive, já aconteceu comigo de eu passar por um término e achar que estava tudo bem, que já estava tudo certo, que eu super entendia. E depois de um tempo, eu percebi que não. Que, na verdade, eu só não queria ter que lidar com aquela dor. Então, será que você está se permitindo lidar com essa dor? Ou será que você está jogando tudo para debaixo do tapete? E às vezes buscando algo em excesso. Às vezes você não vai buscar em comida, em compras, em um outro relacionamento, mas você vai buscar isso no seu trabalho, por exemplo. E aí você começa a focar totalmente só no seu trabalho e esquece das outras áreas da sua vida. Então, para realmente viver esse processo. E não é parar literalmente, você vai continuar vivendo a sua vida, mas
você vai dar atenção para isso também. Você não vai fingir que está tudo bem. Você não vai fingir que para você esse relacionamento não teve significado ou importância nenhuma. Tá bem? O segundo aspecto que vai te ajudar a você de fato vivenciar esse luto é você olhar para o relacionamento e para outra pessoa como de fato eles eram e não ficar criando fantasias ou idealizando como a outra pessoa era ou como era o relacionamento. É muito comum que as pessoas, quando saiam de um relacionamento, idealizem demais como era o relacionamento, especialmente se a pessoa tem saudades do que vivenciou ao lado daquela pessoa. Então a pessoa ela pode olhar para o relacionamento sempre com aquele sentimento de saudade, de era tão bom, ai, mas tinha isso e tinha aquilo, e a pessoa me tratava de tal forma, e a pessoa era assim, ou assado. Pode até pensar, tudo bem, a pessoa tinha aquele aspectozinho que me incomodava, mas eu sei que a gente ia conseguir ajustar isso, a gente ia conseguir melhorar isso. Só que, às vezes, isso é só uma forma de se enganar. Porque às vezes você quer retornar para aquele relacionamento, mesmo que muitas vezes aquele relacionamento te fazia mal. Ou às vezes não é que te fazia mal, mas aquele ciclo precisava se encerrar. Então, busca olhar para a relação de uma forma completa. Não só para aquilo que te fazia bem, não só para aquilo que você sente falta, mas olhar o todo do relacionamento. O que é que te incomodava também nesse relacionamento? O que é que talvez você tenha pedido para o outro se transformar, para o outro ter uma postura, um comportamento diferente e o outro continuou tendo o mesmo tipo de comportamento? Não tinha nada que te incomodava nesse relacionamento? Então, para observar também como de fato era o relacionamento e os desafios que vocês tinham, e não apenas aquilo que era de positivo, aquilo que era de legal, aquilo que te era agradável, mas também aquilo que te machucava, aquilo que te feria. Os acordos que podem ter sido quebrados ao longo desse relacionamento. Você era respeitado ou respeitada dentro desse relacionamento? A pessoa ela te admirava? Vocês estavam construindo uma vida de fato um ao lado do outro, ou só era você que estava buscando um futuro, que queria algo a mais? Então para se questionar e olhar para o relacionamento como de fato ele era. Então como você se sentia dentro daquele relacionamento? Você se sentia bem? Se sentia mal? A maior parte do tempo vocês se davam bem ou tinham muitos atritos, muitas questões mal resolvidas? Então olha para o relacionamento como ele é. Não fica idealizando, seja porque você está carente, porque está sentindo falta do outro, mas olha a realidade. E olhar para como era o relacionamento, como de fato era a dinâmica de vocês dois, vai te ajudar a passar por esse processo de uma forma mais consciente. 3. Volte a se reconectar com você. Muitas pessoas, quando entram dentro de um relacionamento, acabam se esquecendo de si, acabam se abandonando. Então, é importante que você se relembre de projetos que talvez você começou e você não deu continuidade, de coisas que às vezes você se sentia impedido ou impedida de fazer porque estava dentro daquele determinado relacionamento. Então, como hoje você pode se conectar com você? Será que é começando um hobby? Será que é começando a praticar exercícios físicos? Será que é iniciando um curso novo? Será que é se permitindo se lançar no desconhecido, fazer algo diferente do qual você nunca fez? E o que será que de você pode ter se perdido dentro desse relacionamento? Então, busca se conectar com quem você é de fato. Eu separei aqui algumas perguntas que você pode se fazer. Primeiro, o que você deixou de fazer por causa do relacionamento e que te fazia bem? Como eu disse, é muito comum que algumas pessoas se anulem quando estão dentro de um relacionamento. E se esse for o seu caso, e mesmo se não for, se questiona a respeito disso. De que forma você pode ter se anulado e aceitado demais dentro desse relacionamento? Será que você se anulou? Será que você focou demais na outra pessoa e esqueceu de cuidar de você também, de olhar para suas próprias necessidades? Então começa a atender essas necessidades, se for o caso, e começa a cuidar de você de novo, ter momentos de autocuidado no seu dia a dia. E se questiona com honestidade, como agora você pode resgatar quem você é de verdade.
Infelizmente, muitos relacionamentos, por serem disfuncionais, acaba que um dos lados, às vezes ambos os lados, vai se perdendo, vai se anulando, vai deixando de fazer aquilo que é importante para si. E não que a gente não deva se adaptar dentro dos relacionamentos. A gente vai sim precisar se adaptar, porque quando a gente está num relacionamento, não é só sobre as minhas necessidades, tem a necessidade da outra pessoa também. Em um relacionamento, vocês dois serão amigos. Então é importante nutrir o outro, assim como o outro vai te nutrir também. Mas, como eu estava dizendo, muitos relacionamentos, por serem disfuncionais, as pessoas vão se perdendo de quem são, do que gostam de fazer e vão tornando o relacionamento muitas vezes como o centro da vida. Só que é importante que mesmo quando estamos dentro de um relacionamento, que a gente olhe para as próprias necessidades, que a gente não se abandone. Até porque, se em algum momento esse relacionamento se encerrar, você tem uma vida além daquele relacionamento. Um relacionamento deve ser considerado uma prioridade na nossa vida, sim, mas não o centro da nossa vida. Por isso é importante alimentar as outras áreas da nossa vida. E não só quando a gente está num relacionamento, mas também quando não estamos em um relacionamento. Porque quantas pessoas não têm uma vida da qual gostam, aí quando entram em um relacionamento, o relacionamento faz essa pessoa vivenciar diversas coisas e ela se apega ali como se o relacionamento fosse o responsável por trazer tudo aquilo para ela. Mas quando na realidade eram coisas que essa mesma pessoa poderia se entregar, mas ela não fazia por ela mesma. Então é sempre importante a gente nutrir a nossa própria vida, as áreas que a gente tem na nossa vida, além do relacionamento com o outro ou com as outras pessoas. Então vamos recapitular de forma bem resumida o que você precisa fazer para vivenciar esse luto. Primeiro, permita-se sentir o que você está sentindo e aceite o seu processo. 2. Enxergue a realidade e não crie fantasias sobre como era o relacionamento ou a outra pessoa. 3. Volte a se reconectar com você. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Caso você sinta que precisa de uma ajuda para passar por esse fim de relacionamento, se quiser elevar a sua autoestima, se quiser melhorar a sua relação com você mesma. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!